Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já perguntaram se estão todos felizes, nós levantamos as duas mãos, dando honra e glória a Deus, não é isso mesmo? E esta noite nós temos essa série de mensagens que sempre é muito edificante nas nossas vidas, né? Essa Páscoa, esperança para todos. Esta noite nós vamos aprender um pouco mais sobre as últimas palavras de Jesus. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23, dos versículos de 44 a 49. Lucas 23, de 44 a 49. Amém? Quem encontrou aí o livro, diz amém. Levanta a mão e diz amém. Glória a Deus. Eita, cadê os outros? Os que não conseguiram ainda abrir, pede ajuda e diz misericórdia, meu irmão. Me ajuda aqui. Lucas 23. Bem, assim diz a palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Glória a Deus. Aleluia por esse momento especial e por essa leitura. Porque muitos não estão tendo a oportunidade, ou podendo ter a oportunidade de ouvir essa palavra. Porque são impedidos. E nós estamos aqui hoje, escolhidos a dedo por Deus, para ouvirmos, retermos esta palavra, mas especialmente colocar em prática. Porque do que adianta só ouvir, ver, né, falar a respeito, meditar a respeito e não colocar em prática, não é isso mesmo? Esta noite nós vamos aqui entender sobre ver Jesus. Como eu posso ver Jesus, irmã Joyce? Nós temos aqui alguns personagens bíblicos que vão nos ensinar através da Bíblia, da palavra de Deus. Porque é assim que nós devemos fazer. Tudo é baseado, é mediante o que está escrito na palavra. E aí eu aprendi, quero compartilhar com vocês essa lição esta noite. Primeiro, o leproso viu como aquele que purifica. Como ele viu Jesus? Como aquele que purifica. O versículo 5:12 do livro de Lucas diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Irmãos, a palavra prostrar-se, que se diz aqui nesse versículo, ela significa abaixar-se, curvar-se, humilhar-se, render-se e também lançar-se no chão em postura de adoração ou súplica. Uma verdadeira submissão, uma prova de que nós devemos priorizar a Deus sobre todas as coisas. E é interessante que esse leproso aqui, ele ao ver Jesus, ele se prostra com o rosto no chão. E ele entende que a vontade de Deus deve ser feita em nossas vidas. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. E ele entendeu, e ele disse, é interessante como ele diz assim, a Bíblia diz, suplicou-lhe.
Ele pediu: Senhor, se quiseres. Por que a Bíblia diz, se quiseres, pode purificar-me? Para que nós todos aprendamos esta noite que a vontade de Deus é que deve prevalecer em nossas vidas, e não a nossa, a do esposo, a da esposa, a da liderança da igreja. A vontade de Deus é a que deve prevalecer. Quando nós formos tomar as decisões, nós precisamos estar como esse homem esteve, prostrado aos pés do Senhor, suplicando, pedindo, lamentando, sendo grato, mas também entender que nós cometemos erros aqui, mas que esses erros são perdoados. Não é isso mesmo? Não é? Então, a vontade de Deus, a primeira coisa que eu aprendo com o leproso, que a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas. Bem, o outro que vai nos ensinar como foi que ele viu a Jesus, como ele vê Jesus, é o endemoniado, Lucas 8, 28. O endemoniado o viu como aquele que liberta das cadeias. Vejam só o que a Bíblia diz em Lucas 8, 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Igreja, primeiro, prostrou-se de novo, humilhou-se, curvou-se, lançou-se aos pés do Senhor. E diante dele, ele exclamou, e a Bíblia diz que foi em voz alta. Eu sei que Deus ouve o nosso sussurro, ouve a nossa falinha baixa. A nossa fala baixa que muitas vezes a gente não consegue nem falar direito porque está sem força naquele momento. Deus ouve nós ali deitadinhos, sentados, né? Sendo acolhidos por Ele, Ele sabe da nossa voz. E aí, Ele diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ele sabia quem ele era. Sabe por quê? Porque ele reconhece Jesus como quê? Como Filho de Deus. É esse reconhecimento que nós temos que aprender aqui com ele e entendermos que nós devemos falar para as pessoas que ainda não conhecem, para que elas passem a conhecer e reconheçam como ele, o endemoniado, também reconheceu. Amém? Outro que também vai nos ensinar como ver Jesus, como ele viu Jesus. Zaqueu o viu como aquele que traz a salvação. Eu amo a história de Zaqueu. Lucas 19:5 ensina assim para a gente. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Uau! Vocês ficam assim também animados quando vocês leem a Bíblia? Fecha os olhos assim, fica pensando naquele momento. Eu me vejo ali no lugar de Zaqueu. Joyce, vem aqui, desce que eu quero ficar na tua casa. É assim que a gente deve ver, né? E ficar assim, inspirados por tamanho amor. Olha só, Jesus chega a qualquer lugar. Jesus está a todo tempo fazendo um convite especial. Fez para mim, fez para minha família. Fez para quem mais aqui? Levanta a mão. Para cada um de nós. Nós somos como um Zaqueu que estava ali na árvore espiando a multidão, não era? Não era assim? Nós somos como um Zaqueu que a Bíblia conta que ele ficou muito alegre quando ouviu Jesus falar o nome dele e fazer um convite especial, minha gente. Ele não fica triste não, porque Jesus também está fazendo um convite para você. Já fez um convite para você e para a sua família. Vem aqui. Eu quero ir à tua casa. E o que eu acho lindo é que Zaqueu desce alegre e ele faz o quê? Obedece. Nós precisamos falar para as pessoas desobedientes a realidade
e o que significa ser e se tornar uma pessoa obediente depois que nós conhecemos a Jesus. Porque não tem como errar quando você é um cristão obediente. Um salvo em Cristo Jesus, obediente. E Zaqueu teve momentos especiais com ele por conta desse convite, diretamente do mestre. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus, irmãos, faz um convite aqui de ficar, de permanecer nas nossas casas e não ser apenas uma visita casual. Quem disse que Jesus é apenas uma visita casual? Que toca a porta da sua casa, toma um cafezinho, um chazinho de camomila e vai embora. Jesus faz um convite especial para que possamos ficar ali, junto dele, o tempo todo. Jesus quer adentrar as nossas casas, os nossos corações. Nós temos que cumprir com o ID, para que as outras pessoas também tenham essa mesma oportunidade de ter Jesus em suas casas, em seus lares. Para que Ele também possa trazer, e Ele quer, porque Ele mesmo convida, como fez aqui com Zaqueu. Ver Jesus. Pedro o viu como aquele que provê as necessidades. Lucas 5:8, abram suas Bíblias que eu vou ler para vocês. Irmãos, 5:8. Pedro o viu como aquele que provê as necessidades. A Bíblia nos ensina. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mais uma vez, a Bíblia nos lembra e nos ensina. A palavra prostrou-se. Não é à toa que essa palavra está nesses versículos bíblicos aqui, não. Essa postura de adoração, de súplica, de submissão, deve ser priorizada na vida do crente salvo em Cristo Jesus. Pedro admitiu aqui uma grande falha dele. Inclusive ele diz assim: Senhor, retira-te de mim. Sai de perto de mim, sabe por quê? Porque eu não valho nada. Mas eu acho lindo que Pedro, apesar de todo o temperamento que a gente conhece, vamos ver não entre eles, né? Não é sobre Pedro? O temperamento forte, arredio, porque Deus trata os temperamentos também das pessoas e há uma modificação. Mas o próprio Deus também usa como nós somos, do jeito que nós somos, com as características que nós temos. Mas uma das coisas que eu aprendi aqui, que me chama a atenção, e Pedro nos ensina como ele viu Jesus, ele admitiu a falha dele de ser um pecador. A Bíblia nos ensina, irmãos, arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Não é eu, irmã Joyce, não. Ele é Deus. Ele é Deus. E a Bíblia nos ensina sobre o arrependimento. E Pedro, apesar de dizer, sou um pecador, o mais importante que ele fez foi arrepender-se. Foi dessa forma que ele viu Jesus. João, Pedro e Tiago o viram como o glorificado. Lucas 9:32, irmãos, Lucas 9:32 nos ensina. Pedro e seus companheiros, olha aqui o que já é igreja, primeira lição, mas deixa eu ler logo o versículo, né? Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vejam só, premidos de sono. Quem é que está com sono aqui essa noite? Mas tem que ser sincero. Olha aí, estou sendo sincero. Acontece, gente. Depois de um dia de trabalho, não é uma questão de preguiça.
Não é porque começou a ouvir a voz da irmã Joyce e deu soninho, não. Porque minha voz nem é bonita assim para fazer você dormir. E nem é porque estamos lendo a Bíblia. Porque tem gente que quando lê a Bíblia, sabia? Eu já ouvi isso de uma pessoa. Quando eu quero dormir, sabe o que eu faço? Vou ler a Bíblia. Aí ela disse, eu só começo, no instante o sono chega. E era para eu sorrir do que ela disse. Mas eu não consegui sorrir. Porque eu fico triste. Eu sei que o sono é devido de todos. A gente cansa mesmo, né, de um dia difícil de trabalho. Ou não. Porque até para ser preguiçoso cansa. Até para ser preguiçoso dá sono. Não era o caso desses 3 aqui, viu? Não era o caso. Eles estavam premidos de sono, mas a Bíblia diz, mas, porém, contudo, todavia, conservando-se acordados. Acordados. Se eles estivessem continuado dormindo, se eles tivessem continuado com sono e aderido à ideia do sono, eles não teriam contemplado a glória. Eles não teriam visto a sua glória. Porque eles viram Jesus assim, com sono, porém espertos. A Bíblia diz o quê? Desperta tu que dormes. A Bíblia não diz, desperta tu que está com sono, toma um café, toma um chá, vai fazer um fuxico, vai assistir a novela, vai assistir uma série. Não, a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Precisamos estar atentos a tudo que tem acontecido. Porque os tempos são difíceis, irmãos. As coisas parecem não, as coisas estão ainda mais difíceis. E eu nem vou dizer para vocês que, pasmem, vai ficar pior. Porque crente salvo em Cristo Jesus não é para pasmar. Crente salvo em Cristo Jesus é para ler a Bíblia, para entender, para meditar, colocar em prática e saber que os tempos serão ainda mais difíceis. Se não estivermos assim, se permanecermos com soninho, se permanecermos com soninho, nós vamos perder tanto. Nós vamos perder tanto. Então, despertas tu que dormes. A Páscoa é uma esperança para todos. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ele é a nossa esperança. É nisso que nós precisamos crer. Mesmo sem ver. Mas sabendo o que aconteceu, o que é fato, o que é fidedigno, o que se está na Bíblia, aconteceu. É no que eu creio. Não é aqui que nós estamos falando quem está à nossa volta, ou o que nós temos, ou o que nós somos. Não é a quantidade de fé ou o tamanho da nossa fé. É em quem nós cremos. Não é olhar para o evangelista. Para de focar no evangelista. É para focar onde? No evangelho que está sendo falado. Não é para olhar para as atitudes ruins e tristes do outro, mas chama a atenção do outro, traz para Jesus de volta, porque às vezes a gente nem sabe o que é que aquela pessoa está falando. Aliás, a gente não sabe mesmo, porque só Deus sabe do nosso coração e das necessidades físicas, emocionais e espirituais que cada um de nós temos. Deus sabe das dificuldades que foi para cada um chegar aqui esta noite. Mas nós somos os escolhidos para estarmos aqui. Mas não podemos esquecer os que ficaram em casa, sem a boa oportunidade de vir ouvir sobre Jesus. Mas o mais interessante é que nós temos uma oportunidade. O Ministério de Marketing está aqui. Olha que serviço lindo. Você tem a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Não é porque sou eu que estou pregando, não. Porque elas não têm que prestar atenção na evangelista, não. Na missionária que está levando a palavra. Elas têm que prestar atenção no evangelho que está sendo proclamado para todas as criaturas.
E Deus faz isso, não sou eu nem você. Porque não somos nós quem convencemos. Nós não somos o Espírito Santo. Nós não somos a Trindade. É o Espírito Santo quem convence. Mas sim, cabe a nós cumprirmos com o nosso ID. Essa palavra de hoje, sempre de EBD, de projetos missionários, de pregações, sempre eu preciso lembrar para cada um de nós e para mim principalmente. Cumprir com o nosso ID. Porque é muito bonito, muito alegre para todos nós estarmos aqui falando de Jesus e dos feitos de Jesus. Mas vocês já pensaram em alcançar pessoas que sequer ouviram falar? Talvez nós sejamos as únicas Bíblias que essas pessoas vão acessar. Nós somos chamados assim, olha a Bíblia ali passando, olha os Bíblias ali. Você sabe por quê? Não é porque andava com Bíblia debaixo do braço, não. Porque, sinceramente, andar com Bíblia debaixo do braço, por maior que ela seja e pesada, é fácil. Nós precisamos ser e compartilhar com os outros os feitos de Jesus. Nós somos uma Bíblia ambulante, uma Bíblia que caminha, uma Bíblia que se prostra e aprende todos os dias sobre Jesus. Bem, o centurião o viu na cruz e creu nele. Lucas 23, 47. Olha só, irmãos. Lucas 23, 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Irmãos, o centurião, olha como ele via Jesus, gente. Verdadeiramente este homem era justo. Ele precisou ver tudo o que aconteceu com ele. Ele viu na cruz. E ali, vendo, ele fez o quê? Creu. Por que é tão difícil crer nesse Jesus? Que corações são esses? Olha o ID de novo, tocando os nossos corações. Como é que vai crer se não conhece? Como é que vai crer se não vê? Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Mas Ele está aqui. Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer em todas as outras coisas. Porque foi Ele que fez. Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Por favor, irmão. Nós podemos ver Jesus em cada situação da vida. Eu tenho uma proposta para você, né? Eu gosto muito de fazer diário alimentar, um diário das atividades que eu tenho para realizar, ou no dia, ou na semana. Eu gosto de fazer um plannerzinho, né? Anotar um checklist, se você preferir chamar assim. A minha proposta para a igreja é que você faça um diário, o seu dia, né? E aí você vai observar alguma situação no seu dia que você viu Jesus, que você contemplou um milagre de Jesus na sua vida. O dia, não sei se você vai escolher amanhã ou depois, pode ser uma manhã, pode ser uma tarde, uma noite. Mas eu proponho para a igreja fazer isso. Em um outro momento, quando nós nos reencontrarmos, quem sabe a gente vai comentar a respeito disso. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos olhar firmemente para esse autor. Esse versículo, Hebreus 12, 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ver e
crer. Ou crer para ver. Né? Não sou filósofa. Até gosto de algumas vezes citar alguns. Mas neste caso, precisamos ver, contemplar para crer. Porque o crente salvo em Cristo Jesus já ia ter uma resposta. Qual é a resposta de vocês? Precisamos ver, irmãos? Precisamos ver? Não. Nós precisamos crer nesse Jesus que é esperança pura. Olhando firmemente para o autor. Eu não estou falando de um livrinho qualquer. Eu não estou falando de uma boa literatura. Eu não estou falando de um diário comentado por você, corroborado por autor fulano e coautor cicrano. Eu estou falando do próprio Deus, que escreveu toda a nossa história. Conhece o que eu penso antes de eu falar. Conhece as minhas palavras antes de eu proferir as minhas palavras. Aquele que já visitou e conhece o que vai acontecer no meu futuro. Este é o autor. Aquele que ainda no ventre da minha mãe me observou, me viu, me teceu, me deu todas as características que todos aqui da igreja têm. Esse consumador da fé. Esse que é a alegria em nossas vidas e que nos ensina a passar todos os dias pelas dificuldades que cada um de nós passa aqui, porque todos nós passamos. Aquele que não nos engana, aquele que promete e cumpre, aquele que era, que é e que há de vir. Não fazendo e está assentado à destra do trono de Deus. Estamos aqui esta noite para aprender várias lições sobre o ver, sobre esse crer, sobre sermos obedientes, sobre estarmos espertos, sobre admitirmos as nossas falhas, entender que Jesus está em todos os lugares, entender que nós precisamos ser obedientes. Nós entendemos esta noite também que a vontade de Deus é que deve prevalecer em nossas vidas. E que nós devemos estar abaixados, curvados, precisamos nos humilharmos, precisamos nos lançarmos no chão, em postura de oração. Eu estava comentando com a minha irmãzinha ali, que está toda lindinha, com o cabelinho dela. Está de unha feita, estava ali do nosso lado, e nós oramos juntas, terminamos a nossa oração. E eu disse, irmã, como é bonito ver a igreja orando. Como é bonito. Aí eu apontei aqui para as cadeiras das meninas aqui, todas ajoelhadas, olhei para trás, a igreja em oração. A oração tem poder. Deus atende a oração do justo. E é assim que nós devemos estar reunidos, prostrados. Prostrados. Amém? Vamos agradecer esse momento especial em nossas vidas, irmão. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, ó Deus, que momento lindo esse, especial. O Senhor nos escolheu para estarmos reunidos aqui prostrados, em oração, Senhor, porque é assim que nós devemos permanecer. Nós te pedimos, enquanto igreja, perdão pelas nossas falhas, mas nós somos gratos também por o Senhor permanecer conosco e nos ensinar todos os dias com tanta delicadeza, porque o Senhor é um Deus detalhista. Mas também nós te agradecemos pelas oportunidades em que o Senhor nos chama a atenção, porque o Senhor é Pai, um Pai que cuida, um Pai que só quer o melhor para a gente, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Cuida de quem não pode ouvir. Cuida de quem ainda não teve um que levasse o ID. Obrigada pela oportunidade que nós temos de abrir as nossas Bíblias e contemplar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, Senhor, de mudança. Obrigada por permanecer conosco. Nós queremos estar prostrados, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.